Saudações em Cristo, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja sobre todos. Pastor Daniel Batista, programa Hora da Verdade, iniciando nesse momento o compromisso com a mensagem bíblica. Que Deus abençoe a todos que nos assistem, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Participe conosco dos cultos de adoração ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cultos todas as quintas às 20 horas e aos domingos às 19 horas, com a ministração do pastor Daniel Batista. Anote nosso endereço: Avenida do Guacá, 1067, Mandaqui, São Paulo, Zona Norte. Informações pelos telefones Operadora 11 2307 4211 ou 97160 6768 ou em nosso site www.horadaverdade.com. Igreja Cenáculo da Fé para as Nações. O site www.horadaverdade.com tem sido um instrumento poderoso para alcançar almas e vidas para Cristo ao redor do mundo. Nele, você tem acesso aos cultos ao vivo, transmitidos em áudio e vídeo, fazendo você se sentir dentro da igreja com os irmãos do Cenáculo da Fé. Você ainda tem acesso a mais de 400 pregações gravadas em áudio e reprises dos cultos em vídeo, podendo edificar sua alma a qualquer momento. Tem também estudos bíblicos e links para você enviar o seu pedido de oração ou a sua dúvida para o pastor Daniel Batista. Acesse agora mesmo e desperte sua fé em Cristo Jesus. www.horadaverdade.com. A palavra de Deus, 24 horas no ar. Conheça os DVDs da série Apocalipse, com conteúdos inéditos e ousados. Neles, o pastor Daniel Batista denuncia, à luz da palavra de Deus, todo o sistema que está por trás de falsas instituições religiosas. Apocalipse 1, desmascarando o anticristo. Apocalipse 2, Roma, a capital do anticristo. Apocalipse 3, a marca e a imagem da besta. E o mais polêmico e detalhado de todos, Apocalipse 4, maçonaria evangélica. Você pode adquirir os DVDs ou assisti-los gratuitamente, mas só através do nosso site www.horadaverdade.com. DVDs da série Apocalipse só no site www.horadaverdade.com. É isso aí, amados. Pastor Daniel Batista, programa Hora da Verdade. E lembrando a todos que nos assistem, esteja sempre atento à nossa grade de programação. Ali no horadaverdade.com, site oficial da nossa igreja, você poderá não só estar, amém, sendo edificado por todas as comunicações que estão ali, os registros que essa igreja tem feito a nível virtual, como também poderá assistir os nossos cultos ao vivo ali na nossa sede, que estão sendo transmitidos pelo nosso site. Todas as quintas-feiras, às 8 da noite, e aos domingos, 7 da noite, você poderá ter o privilégio, a experiência de nos assistir pela internet. E isso realmente cabe para quem não pode, não tem condições de fazer uma visita pessoal, física, ali para nós em nossa sede, que também faço questão de fazer esse convite a quem está nos assistindo, quem tem acompanhado o trabalho que essa igreja tem feito aqui pela televisão, fazer uma visita para nós ali na nossa sede, aqui na Zona Norte, São Paulo, Avenida do Guacá, 1067, nas quintas, às 8 da noite e aos domingos, 7 da noite. Vamos estar lá para te receber e vai ser uma alegria muito grande para essa igreja poder te ter em nosso meio, seja pela internet ou seja fisicamente ali na nossa sede. Independentemente da forma que isso acontecer, vai ser uma gratificação muito grande para a igreja, amém, Cenáculo da Fé, poder ter você ali no nosso meio, em propósito, em campanha, como essa igreja está.
Lembrando que eu estou ali também pelo Facebook, Cenáculo da Fé para as Nações, que você pode não só acompanhar o nosso trabalho ali, que está sendo feito, como também mandar um comunicado para mim agora, um pedido de oração, uma orientação, alguma dúvida que você tenha daquilo que tem sido pregado e tratado por mim aqui. Estou aberto. Cenáculo da Fé para as Nações, endereço nosso ali na página do Facebook. PastorDanielBatista.com, blog pessoal meu, que faço questão também aqui de compartilhar com vocês, onde tenho feito algumas notificações a nível cristão, a nível de caráter cristão, alertas, comunicados específicos para poder edificar o povo de Deus, a igreja de Jesus que ainda está na terra e não foi tirada daqui porque Jesus não voltou. Então entra lá no blog pessoal meu, PastorDanielBatista.com, e reveja lá as matérias que nós temos tentado compartilhar a nível mundial, a nível público, principalmente com a igreja, ok? Esses eram os avisos que eu tinha para falar. E lembrando que o programa Hora da Verdade é de autoria da igreja Cenáculo da Fé. E hoje nós trataremos sobre salvação, continuaremos a falar sobre soteriologia, falaremos hoje sobre os elementos da salvação. Amém? Convido você a ficar, porque tem muita coisa a ser dita aqui, que vai abençoar, vai te edificar e despertar em você interesses profundos acerca da palavra de Deus. Não sai daí. Momento da Palavra de Deus. É isso aí, amados. Pastor Daniel Batista, programa Hora da Verdade, dando sequência ao tema soteriologia, salvação, com base de orientação à Bíblia Sagrada. Os nossos objetivos que temos anunciados com esse tema é a salvação do homem efetuada em Jesus, como a Bíblia manda. Objetivos específicos, apresentamos as formas de se obter salvação, como a doutrina bíblica determina. Lembrando que nós temos os temas anteriores sobre salvação lá no nosso site, esperando para você poder ver, assistir e se edificar, ok? Porque nós estamos indo para o 6º programa, hoje aqui com vocês, para falar elementos de salvação, ou seja, a salvação tem elementos importantes para ser desenvolvido no homem, amém? E é sobre isso que nós vamos falar hoje aqui. Mas caso você queira assistir, os anteriores estão lá disponíveis no nosso site pelo horadaverdade.com. Elementos poderosos da salvação, que foram efetuados em Jesus e que estão interligados um com o outro, dentro desse processo chamado salvação, ou seja, da proposta que Deus tem, por intermédio do seu Filho, de salvar a humanidade. E eu faço aqui menção da primeira, que eu vou tratar hoje aqui com vocês, sobre graça. A Bíblia trata a graça como sendo a fonte da salvação. E segundo os textos de Efésios 2:8, Romanos 9:16, Romanos 3:27 e 28, Gálatas 2:16, 2 Timóteo 1:9, Tito 3:5, a graça de Deus, elemento poderoso da salvação, na Bíblia quer dizer que a força da graça, a força dessa expressão condiz com o amor de Deus, uma força que quer dizer o que move Deus a salvar a humanidade não é méritos humanos, importância humana, mas o que Ele sente, o seu amor. Outro ponto importante sobre a graça, que os textos que eu te disse aqui ressaltam, que a graça de Deus como fonte de salvação trata força doadora, uma doação efetuada, que vem por intermédio de uma misericórdia existente no sentimento, no coração de Deus. Então, seja, aquilo que aconteceu na cruz do Calvário, por intermédio de Jesus, o ato dessa entrega, dessa doação, dessa solução, vem por intermédio do que Deus sente, não do que o homem é. Nós temos dito aqui a vocês que a salvação não tem méritos humanos, que a salvação é um dom de Deus e ela foi estabelecida sobre a raça por intermédio de uma eleição, de uma experiência de fé. O mérito é dele. E a Bíblia está me dizendo aqui que essa ação de salvação, essa força, está movida por amor e por misericórdia. Então não depende de quem anda, de quem fala, de quem corre, mas de Deus que se compadece. Os textos também fazem ressaltas
que a dádiva conclusiva da cruz é um dom inefável de Deus, ou seja, presente em Jesus sem méritos humanos. Então, nesse momento, quando a Bíblia fala Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna, a Bíblia faz questão de dizer que Jesus, o objeto dessa salvação, dessa entrega, desse holocausto, veio a nós por motivações exclusivas, internas, pessoais de Deus, para que ninguém aqui debaixo da cruz fique imaginando que Deus se manifestou por intermédio do seu Filho para salvar a humanidade porque nós somos algo importante. Não, primeiramente a Bíblia diz, a sua graça na Bíblia quer dizer que a salvação existe porque Ele sente alguma coisa, porque Ele é justo, porque Ele é Deus, porque Ele tem amor, porque Ele tem misericórdia, porque o seu dom é salvar, não porque nós somos alguma coisa. Então passa a não existir salvação por ações humanas, como o catolicismo prega, é um erro. Passa a não existir salvação por um processo de reencarnação, como o espiritismo, o kardecismo acredita. Passa a não existir salvação, segundo a palavra de Deus, por regras racionais de um bem-estar ou de uma boa vida, de um bem viver, como a filosofia oriental prega. Passa a não existir salvação por obediência à lei, como a ideia legalista judaica pensa e o adventismo também prega. A salvação existe porque Deus ama. A salvação existe porque Ele se compadece. A salvação existe porque é dom de Deus salvar. O homem não tem méritos. Ele se manifestou porque Ele é Deus, não porque nós somos alguma coisa. Então isso na graça, quanto na fé, quanto em outros elementos de salvação que eu vou tratar com você, tem um posicionamento radical, porque não divide glória com o homem mesmo, não adianta. Nós somos miseráveis diante dele e diante daquilo que Jesus representou. Então não há condições de Deus dizer hoje aqui, por intermédio dos evangelhos e dos registros, que Jesus veio a nós porque nós somos uma importância valorosa. Não, porque Deus tem o que a humanidade não pode ter: amor, misericórdia, dom de salvação. E nós somos beneficiários disso. Somos beneficiados por tudo isso. Então a salvação é exclusivamente um dom da graça, segundo a Bíblia Sagrada. Outro ponto importante: um elemento poderoso da salvação, além da graça, sendo ela a fonte. O sangue de Cristo como base de salvação. Falamos da fonte, falamos da base. A Bíblia trata, segundo os textos que anunciam, Mateus 26, 28, Marcos 14, 14, Efésios 1, 7, Efésios 2, 13, Hebreus 10, 19, 1 Pedro 1, 9, que o sangue de Jesus indica a vida oferecida em sacrifício para liberar o perdão. O sangue é uma das maiores provas da liberação de Deus. Um filho para dar esperança de perdão, um filho para dar experiência de perdão, um filho para trazer perdão. E a Bíblia passa a tratar que o sangue de Jesus dá ênfase à vítima, ao preço que Deus teve que pagar para que o perdão existisse. Um substituto aceitável, impecável para uma expiação de pecado humano, aonde a sua natureza antes de homem é divina. É o Filho de Deus que se encarna por uma salvação humana. O sangue de Jesus que testemunha, segundo a palavra de Deus, como um ato aceitável de substituição, pelo qual o pecador teria sua comunhão restaurada por Deus. Um sacrifício que Deus aceitou. Aquilo que precisaria ser feito na cruz, para Deus ter a justiça que Ele precisa, para liberar ao pecador uma aliança
uma restauração, uma experiência de reconciliação e de reencontro, que Jesus é o mediador disso tudo, segundo a palavra de Deus. O sangue aponta a gravidade do pecado. Se eu digo que não há pecado, não há porquê o sacrifício de Jesus e a sua vinda à terra como homem passa a ser inútil. O sangue testifica, há pecado na história humana. Todos são pecadores, então há sentido dele vir, morrer por nós e dar a Deus a justiça que Deus precisa, desde que essa justiça seja impecável, santa, imaculada. Então determina que o sangue aponta a gravidade do pecado, porque o sacrifício foi prescrito como uma ação penal vicária, ou seja, Jesus buscando aquilo que estava perdido, beneficiando o pecador e dando a ele a garantia do perdão mediante ao sangue que ele derramou na cruz. Então o sangue de Jesus na igreja, por intermédio da experiência da fé, aponta a gravidade do pecado, nos mostra a garantia do perdão, independentemente se o homem vai perdoar ou não, e demonstra claramente que houve um preço a ser pago e Deus pagou por nós, sendo o sangue de Jesus a base da salvação, a base do perdão que pregamos aqui. Se não há pecado, não há sacrifício. Se não há sacrifício, não há perdão. Todas as coisas estão interligadas, graça e sangue, fonte e base de salvação. E fala uma outra coisa, talvez tão importante quanto essa, se não a mais fundamental e inicial: a fé. Que a Bíblia passa a tratar por intermédio dos textos de Romanos 10:9, João 3:15 ao 18, João 15, Mateus 10, 37 ao 39, Hebreus 11:1, Hebreus 10, 35 ao 39, a fé como meio apropriado de salvação se estabelecer, a fé como sendo a condicional do homem ser recebido na salvação, por meio de uma eleição confissional. Romanos 10:9, aquele que confessar Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida e crer que Deus o ressuscitou dos mortos, ele está salvo, pois a salvação nos foi dada por condicional, fé, por eleição confissional. Quem crê nele tem a vida, mas quem não crê nele já está condenado, pois a salvação não é dada por ordem natural, mas por uma experiência de fé exclusiva em Jesus. Segundo Romanos 10:9, ela tem base confissional, não é aquele ventinho que sopra em qualquer lugar como todo mundo pensa. É um privilégio, salvação, para ser vivido somente por aqueles que têm a fé em Jesus. Segundo o texto de João 3,15 ao verso 18, a fé como meio apropriado de salvação, porque ela exige do homem uma adesão pessoal, uma anuência pessoal a Jesus, aonde ela é obrigada a crer nele. Para ser salva, você vai ter que crer em Jesus, não só confessá-lo de coração, abertamente, mas também crer que ele morreu por você, que o que ele prega é para você, que o que ele trouxe é para você, o que ele representa também se encaixa na tua necessidade, segundo aquilo que João 3,15 relata ao versículo 18. Se tratando de fé e de meio apropriado para a salvação, a Bíblia também trata a exigência da fé com o homem, com o pecador, de ter uma execução testemunhal, obedecer o que Jesus prega, conviver com o que ele prega e viver o que ele manda. Não é opção, não é religião, é um processo de salvação que exige que esses elementos, graça, sangue e fé, sejam vividos por você antes da tua morte ou antes da vinda de Jesus. Para que a salvação seja garantida, nós vamos ter que entrar assumindo, crendo, obedecendo a Jesus, como segue os textos de João 15, Lucas 6, 46 ao 49, Mateus 10, 32 ao versículo 33, segundo as imposições do Evangelho. Não há salvação para quem não quer assumir Jesus, crer em Jesus e obedecer o que ele prega, como não há salvação para aqueles que não querem ter uma adoração exclusiva a ele. Como ele prega em Mateus 10, 37 ao versículo 39, ele não pode ser colocado como coisa comum,
ele precisa ser adorado, ele precisa ser reconhecido acima até mesmo da nossa própria vida. Disse o Senhor que se nós não amarmos a Ele, acima da nossa vida, da nossa família, de qualquer coisa, nós não somos dignos dEle, porque o chamado da cruz, o chamado da salvação que Jesus representa pela humanidade diz assim: quem não tomar a sua cruz e não renunciar a si mesmo, não é digno de mim, disse o Senhor. Quem quiser me seguir, tome a tua cruz, renuncie a si mesmo, vem e me segue, porque aquele que não amá-lo, não adorá-lo, acima de qualquer coisa, ou até mesmo da sua própria vida, não é digno dele. Segundo os textos de Hebreus 11, 1 e Hebreus 10, 35 ao 39, fé como meio apropriado de salvação. Se não tiver confiança, permanência naquilo que a fé determina em Cristo, não há salvação. Temos que confiar, temos que assumir, temos que crer, temos que obedecer, amar Jesus, porque é um elemento poderoso da salvação. Então, como todo mundo percebe, salvação não vem de qualquer jeito. É necessário que o homem admita a graça de Deus, a fé em Jesus e o sangue derramado na cruz, para que a salvação aconteça pessoalmente, numa experiência pessoal e individual. Daqui a pouco, o pastor Daniel, eu volto orando por você, em nome de Jesus. Participe conosco dos cultos de adoração ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cultos todas as quintas às 20 horas e aos domingos às 19 horas, com a ministração do pastor Daniel Batista. Anote nosso endereço: Avenida do Guacá, 1067, Mandaqui, São Paulo, Zona Norte. Informações pelos telefones: Operadora 11 2307 4211 ou 97160 6768, ou em nosso site www.horadaverdade.com. Igreja Cenáculo da Fé para as Nações. O site www.horadaverdade.com tem sido um instrumento poderoso para alcançar almas e vidas para Cristo ao redor do mundo. Nele, você tem acesso aos cultos ao vivo, transmitidos em áudio e vídeo, fazendo você se sentir dentro da igreja com os irmãos do Cenáculo da Fé. Você ainda tem acesso a mais de 400 pregações gravadas em áudio e reprises dos cultos em vídeo, podendo edificar sua alma a qualquer momento. Tem também estudos bíblicos e links para você enviar o seu pedido de oração ou a sua dúvida para o pastor Daniel Batista. Acesse agora mesmo e desperte sua fé em Cristo Jesus. www.horadaverdade.com. A palavra de Deus, 24 horas no ar. Conheça os DVDs da série Apocalipse, com conteúdos inéditos e ousados. Neles, o pastor Daniel Batista denuncia, à luz da palavra de Deus, todo o sistema que está por trás de falsas instituições religiosas. Apocalipse 1, desmascarando o anticristo. Apocalipse 2, Roma, a capital do anticristo. Apocalipse 3, a marca e a imagem da besta. E o mais polêmico e detalhado de todos, Apocalipse 4, maçonaria evangélica. Você pode adquirir os DVDs ou assisti-los gratuitamente, mas só através do nosso site www.horadaverdade.com. DVDs da série Apocalipse só no site www.horadaverdade.com. É isso aí, amados. Pastor Daniel Batista, programa Hora da Verdade. Próximo programa eu volto, amém, encerrando esse tema, falando sobre natureza de salvação e muita coisa importante para tratar ainda, nessa importância que é querer ter o favor de Deus. Todo mundo quer, mas será que eles querem fazer isso? Abaixa tua cabeça, fecha teus olhos, em nome de Jesus. Momento de oração.
Meu Senhor, meu Salvador, eu te agradeço pelo que foi pregado e falado, Senhor, por intermédio da tua palavra. Eu oro, meu Santo, e intercedo por aqueles que ouviram essa mensagem. Que essa palavra, Senhor, comova, que ela quebre, que ela aniquile, Senhor, a dureza e a soberba que já reina nesse mundo. Pois temos, Senhor, ouvido dos homens que a salvação, Senhor, pode ser exigida, que o teu favor, Senhor, pode ser requerido por homens. E estamos aqui, meu Santo, para aniquilar e quebrar essa ignorância, como tantas e tantas outras, que já foram nomeadas e ensinadas em teu nome, mas não são bíblicas, não são verdadeiras. Eu te peço, meu Senhor, pela libertação daqueles que me ouviram, pela libertação daqueles, meu Senhor, que não abandonaram a descrença, a incredulidade acerca do teu nome, a desobediência acerca da tua palavra. Conserta, Jesus, restaura, meu Senhor, cura, meu Salvador, e salva a alma do pecador, salva a alma daquele que está se entregando ao teu nome agora, se rendendo ao teu nome, Jesus. Pelo poder do teu sangue, meu Senhor, nós te agradecemos e te exaltamos e reconhecemos o teu nome, em nome de Jesus, amém. Bem, meus queridos, pastor Daniel Batista está ficando aqui. Programa Hora da Verdade volta, amém, na próxima semana, dando finalização a esse tema sobre salvação, ok? Entra no nosso site, veja as reprises desse tema e de outros temas que eu tratei. E não se esqueça, estou no Facebook, Cenáculo da Fé para as Nações. Manda teu pedido, teu olá, um abraço para mim, vou gostar muito. E entra no nosso site, horadaverdade.com, esteja lá, reveja tudo isso, seja abençoado e vá buscar Jesus enquanto você pode achar, enquanto a salvação dele está perto na tua vida. Um beijo, um abraço, Deus abençoe a todos. Maranata, ora vem, Senhor Jesus.